tarde a todos. Vamos dar início à audiência pública para discussão e apreciação do projeto de lei que dispõe sobre a primeira atualização do Plano Plurianual e Quadriênio 2022-2025, em conformidade com a Lei Complementar número 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal. E, consecutivamente, o LOA, audiência para apreciação, discussão do projeto de lei que dispõe sobre lei orçamentária para exercício 2023, em conformidade com a Lei Complementar 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal. Gostaria de convidar o secretário municipal de Fazenda, senhor Ivan Lacerda, o senhor Pierre, e fazer menção aqui ao nosso amigo vereador Zoreia, né, e o presidente Cinei, e também se faz presente o nosso amigo vereador Zacarias. Antes de conceder a palavra para o senhor Pierre, quero esclarecer que, em caso deseje fazer algum tipo de pergunta, elas poderão ser feitas através de comentários nas transmissões online e serão esclarecidas posteriormente. Vou passar aqui a palavra para o nosso secretário Ivan Lacerda. Quero cumprimentar nosso presidente da Câmara, Cinei, de investimento para o quadriênio 2022-2025, em atendimento à Lei 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. E também, logo a seguir, nós teremos audiência também do Lei de Orçamento para o ano de 2023, cumprindo também a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal número 101. Queremos agradecer aos vereadores pela acolhida que nos recebe nessa casa, e o nosso muito obrigado. Por ser uma matéria assim, muito complexa, financeira, nós temos o nosso técnico, Pierre, que vai fazer a explanação dentro daquela fala que as pessoas possam entender, porque é muito grande o número de valores. Ele fez um resumo para a gente assimilar. Então, nós vamos estar apresentando para vocês o projeto de lei de revisão do Plano Plurianual e também da apresentação da proposta para a lei orçamentária para o exercício de 2013. Tá? Então, como são peças que são similares, né? Elas se correlacionam entre si, nós vamos estar fazendo uma única audiência e apresentando as duas peças. Então, nós tínhamos marcado uma audiência marcada para as 16 horas do Plano Plurianual e umas 17 horas da Lei Orçamentária Anual. Então, nós vamos estar iniciando com o Plano Plurianual e, em sequência, vamos estar falando da Lei Orçamentária logo em seguida. Tá? O projeto de lei que dispõe sobre a elaboração do Plano Plurianual para o quadriênio de 2022-2025, em cumprimento ao artigo 165 da Constituição Federal e da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Então, o Plano Plurianual ele foi apresentado, o primeiro projeto de lei foi apresentado no início da gestão, no primeiro ano da gestão, e como nós fazemos, as peças orçamentárias, elas sofrem alterações, anualmente nós fazemos a atualização do Plano Plurianual. Tá? E isso é embasado no artigo 165 da Constituição Federal, que diz o seguinte: que são leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o Plano Plurianual. No seu parágrafo 1º, a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Então, o Plano Plurianual ele vai estar trazendo aí as metas para 4 anos, é um projeto a médio prazo, então nós vamos estar trazendo aí valores e projeções de 2022 a 2025. Tá? O projeto de lei da primeira revisão do PPA foi elaborado de acordo com o plano de governo da atual administração e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal,
atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária advinda de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e demais legislações vigentes. O Plano Plurianual é um instrumento constitucional utilizado para o planejamento estratégico de médio prazo, estabelecendo de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Sua vigência é de 4 anos, com início no segundo exercício financeiro do mandato e término ao final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. Não podemos pensar a cidade enquanto cenário restrito ao horizonte próximo. Devemos olhar para os 3 níveis hierárquicos, planejamento estratégico, tático e operacional, e colacionar um documento que nos permita levar adiante o que desejamos de melhor para todos nós. Quando projetamos nossas ações e metas e as realizamos através dos instrumentos Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, nada mais fazemos do que responder às questões feitas durante a caminhada que nos levará à vitória. Essa é uma função do PPA. Dentro dessa visão, o PPA 2022-2025 contribui para uma melhor integração e articulação dos planos setoriais com as decisões estratégicas da atual gestão, estabelecendo prioridades e, assim, assegurando o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos. Auxilia ainda no comprometimento das gestões presentes e futuras com a visão do futuro desejada para o município. Além disso, o PPA 2022 e 2025 foi elaborado em consonância com o desafio de promover um desenvolvimento integral e sustentável nas áreas econômicas, social, saúde e ambiental, tendo como enfoque a melhoria da qualidade de vida da população e promoção da cidadania. A elaboração do Plano Plurianual consolidou os objetivos do plano de governo escolhido pela população democraticamente, o planejamento estadual e federal e as oportunidades que as ações do Estado e da União podem criar para o município. Então, o Plano Plurianual, ele faz parte das peças de planejamentos municipais. Então, nós temos, no primeiro momento, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Essas 3 peças são fundamentais para que a gente consiga atingir todos os objetivos da administração. Como foi colocado, o Plano Plurianual ele vai traçar a meta do exercício de 4 anos, ele iniciou-se em 2022, com uma previsão orçamentária de 403 milhões. Em 2023, essa projeção foi para 500 milhões. Em 2024, uma projeção de 515,500. E em 2025, 531, 480 e 500. Todas essas atualizações e projeções são feitas com base nos índices, os índices aferidos pelo Banco Central. Então, nós aplicamos aí uma metodologia uma memória de cálculo baseada nos índices inflacionários e chegamos nessa proposta para 2023 de 500 milhões. Tá? Logo em seguida, a gente vai estar falando da Lei Orçamentária Anual. O Plano Plurianual, na verdade, essa primeira atualização, ela só vai, quando a gente apresenta a primeira revisão, a gente está apresentando uma revisão basicamente de valores, porque toda a estrutura do Plano Plurianual ela foi mantida conforme a primeira versão que foi apresentada no ano passado, né? Então, como nós tivemos aí uma atualização da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi aprovada pela Câmara, já foi aprovada pela Câmara, e também a nossa Lei Orçamentária seguindo aos valores aprovados na Lei de Diretrizes, nós automaticamente também atualizamos aí os valores do nosso Plano Plurianual. Tá? E isso vai acontecer nos demais anos também. O ano que vem nós vamos estar apresentando aqui para vocês uma nova atualização do Plano Plurianual para que todas essas peças orçamentárias sigam o que determina a legislação. Elas têm que estar plenamente idênticas em questões de valores. Então, eu não posso ter uma lei orçamentária com um valor diferente do meu Plano Plurianual e da minha lei orçamentária anual. Então, por isso, a necessidade das atualizações de todas as peças orçamentárias. Tá? Eu vou deixar para falar dos anexos no momento agora da apresentação da lei orçamentária,
Porque, basicamente, quando a gente fala de valores na lei orçamentária, a gente vai estar falando dos valores do plano plurianual também. Tá? Então, nós temos aí, com relação ao exercício de 2023, nós temos o orçamento anual fixado em 500 milhões. Esse valor foi fixado pela Lei Municipal 1017, de 26 de maio de 2022, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023. O presente projeto respeita o princípio da universalidade, uma vez que agrega todas as receitas e despesas da administração municipal, possibilitando o controle das finanças públicas. Então, quando nós elaboramos um orçamento, nós elaboramos ele contemplando todos os órgãos e entidades do município. Então, o orçamento ele contempla não só a parte da administração, também pegando a parte do legislativo, ele pega também a parte dos fundos municipais, então ele contempla, no geral, todos os órgãos, entidades e fundos municipais. Tá? O projeto da lei orçamentária anual foi elaborado também em acordo com o princípio da unidade, que estabelece a existência de um único orçamento para cada ente federativo. Os orçamentos dos poderes executivo e legislativo municipais devem estar integrados em uma só lei, abrangendo os órgãos das entidades, a administração direta, indireta e os fundos municipais. É isso que eu acabei de colocar. Quando a gente apresenta a proposta orçamentária, a gente faz a consolidação de todas as peças. Então, nós temos, no primeiro momento, nós temos aí um orçamento fixado, conforme foi colocado, em 500 milhões, onde nós temos um valor de 484 milhões 043 599 05 referente à prefeitura municipal e um valor de 15 milhões 956 495 referente à Câmara Municipal. Quando eu falo o valor de 484 referente à prefeitura, a gente está abrangendo aí também os fundos municipais. Então, é a administração direta, indireta e os fundos. Tá? Além disso, o orçamento ele também contempla a definição em despesas correntes de capital e a reserva de contingência. Então, nós tivemos um total de 463, 265, 983,56 reais referente às despesas correntes. As despesas correntes são aquelas que têm o seu maior gasto, onde estão incluídas as despesas de pessoal, as despesas de manutenção das secretarias. Então, tudo isso está dentro das despesas correntes. Nós temos ainda as despesas de capital, que trazem a parte de investimentos do município, que ficou totalizando 24.611.016,44. E, além disso, a reserva de contingência, conforme definido na nossa lei de diretrizes orçamentárias, que nós temos que ter até o limite de 2% do total do orçamento. Então, nós temos aí um total de reserva de contingência de 12.123.000, então 12.123.000. A reserva de contingência ela é um valor que fica separado para o caso de nós precisarmos utilizar em fatos emergenciais, então, casos de calamidade pública e também alterações orçamentárias que não estavam previstas na proposta orçamentária, a gente pode estar utilizando esses recursos que estão previstos na reserva de contingência. Tá? Esse valor é definido, esse percentual é definido na lei de diretrizes orçamentárias. Com relação às receitas, nós temos a divisão em receitas correntes, receitas de capital, receitas intra-orçamentárias e deduções da receita do Fundeb. Então, nós temos aí receitas correntes, 513.308.000, que é a nossa maior fatia. Receitas de capital, 12.900.000. Receitas intra-orçamentárias, 4.600.000. E deduções da receita na casa de 30.808.000. Fazendo aí um total de 500 milhões. Então, quer dizer, nós falamos aí um pouquinho da estrutura dos órgãos, das naturezas de despesa e também das rúbricas de receita, como ficou classificado em valores no nosso orçamento para o exercício de 2023. Alguns pontos importantes, antes da gente estar falando dos anexos, que vale ser tratado, é que, antes de nós elaborarmos a nossa proposta orçamentária, é realizado pela Secretaria de Fazenda um levantamento técnico, então a gente faz um estudo técnico de como anda a evolução da nossa receita e da nossa despesa durante o exercício, e a partir desse estudo que nós projetamos aí a nossa possibilidade para o orçamento do exercício seguinte.
Então, esse trabalho foi feito lá na Secretaria de Fazenda, junto com a equipe, e os fundos municipais, que têm autonomia de gestão plena, eles próprios elaboram a sua proposta orçamentária e encaminham para a Secretaria de Fazenda para a consolidação. Então, o orçamento da educação, do Fundo de Saúde, do Fundo de Assistência, Criança, esses fundos descentralizados, são elaborados pelos próprios gestores. A gente só faz a verificação, a análise e faz a consolidação dessas informações no nosso orçamento geral. Além disso, o nosso orçamento ele prevê uma autorização para abertura de créditos adicionais suplementares por decreto até o limite de 30% do total do orçamento fixado para o exercício de 2023, conforme definido no seu artigo 53, inciso 1 da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, esse percentual de 30% já é um percentual que a gente vem aplicando há muitos anos aqui no município, então a gente mantém-se esse percentual, tá, de 30%. Esse ano, pelo fato da gente ter a entrada de muitos recursos extra-orçamentários, nós solicitamos ao Legislativo o aumento desse percentual para 40%, para que a gente conseguisse acoplar esses recursos que foram trazidos, que não estavam previstos na proposta orçamentária. Tá? Então, houve essa necessidade de a gente estar aumentando esse valor aí para poder a gente conseguir chegar aí e cumprir todas as metas até o final do exercício. Mas, em tese, a gente sempre mantém esses 30% para limite na lei orçamentária e na lei de diretriz orçamentária. Além disso, o orçamento foi atualizado para atender às novas codificações de padronização das fontes de recursos, definidas pela Portaria 710 e atualizada pela Portaria 925. Então, a partir do exercício de 2023, nós temos uma legislação que vai fazer a padronização das fontes de recurso. Então, nós temos que estar verificando e sempre acompanhando essas alterações de legislação, e a Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão federal que institui todas as regras contábeis para a elaboração das peças orçamentárias, e em 2021 eles instituíram essas duas portarias que fazem com o intuito de fazer uma padronização. Até esse exercício, cada município tem a autonomia para criar as fontes de recurso de acordo com a sua classificação, a sua necessidade. A partir do ano que vem, nós temos a obrigação de seguir um padrão estipulado pelo governo federal. Isso é importante, porque a partir daí você consegue ter uma unificação a nível nacional dos códigos de fonte de recurso. Hoje a gente tinha isso na parte de receita e despesa, mas não tinha isso na parte de fonte de recurso. Então, a partir do ano que vem, nós temos essa unificação aí, padronização das fontes de recurso, e nós já fizemos a nossa proposta orçamentária e a atualização do PPA, já atendendo essa nova legislação. Além disso, as receitas também foram atualizadas conforme as novas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, que vão incidir para o exercício de 2023. Então, esse trabalho da lei orçamentária é um trabalho demorado, é um trabalho que exige muita pesquisa, muita atualização, porque você não pode deixar de atender toda essa legislação. Tá? Então, esse trabalho já foi feito e elaborado lá pela Secretaria de Fazenda e encaminhado aqui para apreciação do Legislativo. A gente resume, né, porque, na verdade, a peça orçamentária e o plano plurianual ele é muito extenso. Ele vai trazer desmembrado todas as ações de governo, todos os programas de trabalho, todas as naturezas e nomenclaturas que estão presentes no nosso orçamento. Então, para não se tornar uma audiência muito extensa, muito longa, e também muito técnica, que é muito número, é muita coisa que a gente vai estar passando, a gente acaba fazendo um resumo e apresentando alguns anexos, alguns valores que a gente acha importante, e o que for necessário a gente fazer uma complementação, vocês podem ficar à vontade aí durante a audiência para poder estar fazendo as perguntas que a gente vai estar respondendo aí no final da audiência. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos estar desmembrando para vocês é a nossa receita orçamentária. A nossa receita ela é dividida em receitas correntes, receita intra-orçamentária, receitas de capital e as deduções da receita, que são as deduções do Fundeb. Nós temos um total de receita corrente de R$ 513.308.000,
Dessas receitas correntes, né, elas estão desmembradas em impostos, taxas e contribuições, 79.145.000, contribuições 12.390.000, receita patrimonial 10.054.450, receita de serviços R$2.000, transferências correntes 396.664.85709 e outras receitas correntes 15.051.692.91. Além das receitas correntes, nós temos as receitas intra-orçamentárias, que nos totalizam aí receitas no total de 4.600.000. Essas receitas intra-orçamentárias, elas são especificamente recebidas no Fundo de Previdência Municipal. Temos também as receitas de capital, que fazem um total de 12.900.000, um total de 400.000 de alienação de bens e 12.500.000 de outras receitas de capital, dando aí um total bruto de receita de 530.808. Deduzindo as receitas do Fundeb, nós temos as deduções do Fundeb no total de 30.808. Nós totalizamos aí o nosso tal do orçamento de 2023 em 500 milhões. Tá? Para vocês terem uma ideia, o nosso orçamento previsto para o exercício de 2023 está em torno de 500 milhões, e a nossa estimativa de arrecadação desse ano vai ficar em torno de entre 450 e 460 milhões de reais. Então, a gente procura sempre estar fazendo um orçamento dentro da nossa realidade de arrecadação. Tá? Um outro quadro muito importante que a gente acha interessante estar apresentando é a separação do nosso orçamento por unidades orçamentárias. O que são as unidades orçamentárias? São as secretarias, são os fundos municipais, são os órgãos que compõem todo esse orçamento. Então, a gente apresenta um quadro que detalha quanto cada secretaria e quanto cada órgão vai apresentar de valores dentro do nosso orçamento, dentro dessa composição dos 500 milhões. Então, esse quadro eu vou estar falando rapidinho. Então, vamos lá. Nós temos o plenário da Câmara, né? Como a gente falou, o orçamento contempla também a Câmara e os fundos. O plenário da Câmara, uma previsão de 3.410.995. A Secretaria da Câmara, 12.545.500. O Fundo Especial da Câmara, 310.000. A Secretaria Municipal de Gabinete, 7.985.000. A Secretaria Municipal de Administração, 9.360.000. A Secretaria Municipal de Receita, 7.725.000. Secretaria Municipal de Fazenda, 31.266.000. Secretaria Municipal de Controle Geral, 1.635.000. Secretaria Municipal de Planejamento, 1.431.000. Secretaria Municipal de Agricultura, 3.414.000. Procuradoria Geral do Município, 15.275.000. Fundo Municipal de Educação, 107.075.210,80. Fundo Municipal de Habitação, 766.050. Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 1.020.000. Secretaria Municipal de Obras, 43.435.000. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 28.742.000. Secretaria Municipal de Transporte, 5.996.000. Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, 1.955.000. A reserva de contingência, 5 milhões. Fundação Universitária de Itaperuna, FUNITA, 3.761.098,30. Fundo Municipal de Saúde, 156.900.535,35. Fundação Municipal de Desenvolvimento da Saúde, R$ 80.000. Fundo Municipal de Assistência Social, 25.863.604,60. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 807.650. Cisnor, R$ 3.000. Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais, 12 milhões. Secretaria Municipal de Turismo, 2.630.000.
Secretaria Municipal de Governo, 2.135.000. Secretaria Municipal de Cultura, 982.000. Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Habitação, 170.000. Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública, 5.860.000. Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, 450 reais, apresentando aí um total de 500 milhões. Então, essa é a composição por unidades orçamentárias do nosso orçamento. Em cima desses valores, nós temos todo um desmembramento dentro de cada secretaria, por ações, programas, projetos e atividades, tá? Onde vão acontecer toda a execução da nossa proposta orçamentária. Além da divisão por unidades orçamentárias, é importante também a gente estar trazendo a nossa divisão por fonte de recurso. A partir do implemento da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós fomos obrigados aí a fazer, em cada despesa e receita, a sua vinculação à fonte de recurso. Então, hoje nós temos aí todo o orçamento separado e detalhado também por fonte de recurso. Conforme eu falei, vai acontecer uma mudança das fontes de recursos que a gente utilizava já há bastante tempo, entendeu? No nosso orçamento, para as novas fontes de recurso. A nova classificação das fontes de recurso, ela começa a partir do código 500 para os municípios. Então, nós temos a fonte de recurso 500, que são os recursos não vinculados de impostos. É a nossa fonte antiga de recursos do Tesouro. Nessa fonte de recursos, nós temos um total de 249.751.692,91. Temos também a fonte 540, que é a transferência do Fundeb, referente aos impostos e transferência de impostos, que vai estar contemplando um total de 58 milhões. Nós temos também aí, que foi criado pela nova lei do Fundeb, a complementação do Fundeb da União, que é o VAF, um total de R$ 800 mil previsto. Temos a fonte do salário e educação, 7.500.000. As transferências de recursos do FNDE para o PDDE, que é o Programa de Dinheiro Direto na Escola, R$ 21 mil. Transferências do FNDE para o Programa de Alimentação Escolar, que é o PENAI, R$ 1,5 milhão. Transferência do FNDE para o Apoio ao Transporte Escolar, PENAT, total de 155 mil. As outras transferências de recurso do FNDE, total de 875 mil. Além disso, nós temos também a fonte de royalties do petróleo vinculados à educação. Hoje nós temos a Lei 12.853, que nos obriga à aplicação do royalties, um percentual do royalties na saúde e na educação. Então, nós somos obrigados aí a desmembrar também, já no orçamento, essa parte dos royalties da saúde e da educação. Então, nós temos aí uma previsão de 3 milhões dos royalties para a educação. A fonte 599, que são outros recursos vinculados à educação, total de 6.450. Agora, para a saúde, são as fontes de recurso da saúde, que começam com 600. Então, nós temos transferência do FUS para o governo federal do Bloco de Ações e Serviços Públicos da Saúde, 82.621.898,49. Nós temos a fonte 601, que é a transferência do SUS para o governo federal, o bloco de estruturação da rede de serviços públicos, num total de 3.529.344. A fonte 621, que são as transferências fundo a fundo do recurso do SUS provenientes do governo federal, do governo estadual, 11.653.060. A fonte 635 é o royalties do petróleo e gás natural vinculados à saúde, R$ 1 milhão. A fonte 659, outros recursos vinculados à saúde, R$ 1 milhão. As transferências agora do Fundo Nacional de Assistência Social, R$ 3.094.004,60. Transferências de recursos dos estaduais para assistência social, 875 mil. Outros recursos vinculados à assistência social, 102.550.
Agora a gente vai trazer as fontes de convênios. Nós temos aí as outras transferências de convênio e repasse da União, 290 mil. 704, transferências da União referente aos royalties de petróleo e gás natural, 38 milhões. Transferência de recursos do Estado em royalties de petróleo e gás natural, 12 milhões. Então, antigamente nós não tínhamos essa separação do royalties estadual com o royalties federal por fonte de recurso. Agora a gente já tem essa separação no nosso orçamento. Tá? Aí nós temos também a fonte de 708, transferência da União referente à complementação financeira dos recursos minerais, 3.505.000. A receita 750, que é a CID, contribuição e intervenção do domínio econômico, R$200 mil. E a fonte 751, COSIP, contribuição de custeio de iluminação pública, R$8 milhões. Recursos vinculados ao trânsito, 520 mil. E a última fonte, que é específica do Fundo de Previdência, são os recursos vinculados ao Fundo de Capitalização do Plano Previdenciário, 12 milhões de reais, fazendo aí um total de 500 milhões, que contempla o total previsto e autorizado para o nosso orçamento. Então, nós apresentamos para vocês a parte por fonte de recurso. Além das fontes de recurso, nós temos as funções de governo, nós temos os programas de trabalho e nós temos as ações de governo. Então, quer dizer, o orçamento ele é muito amplo. Então, cada despesa que é realizada dentro do nosso orçamento, ele tem que seguir uma regra definida pelo orçamento. Então, ele é bem específico em algumas situações. Então, quando uma verba é determinada dentro do orçamento, ela tem que seguir o que está previsto, aquela previsão de gastos que foi definida ali. Com relação às funções, eu vou ler esse quadro da função e depois eu vou passar para os quadros específicos, que são só mais 3, e não vou estar detalhando os programas e as ações, que são muitas ações e programas, então a gente vai demorar muito tempo aqui. A função eu acho interessante, porque todo o orçamento ele é desmembrado em funções de governo, e são 28 funções de governo, e dentro dessas 28 funções, os municípios acabam preparando o seu orçamento dentro do que cabe a essas 28 funções. Está certo que a gente não usa as 28 funções, mas a gente usa bastante funções de acordo com a estrutura do município. A função 1, legislativo, nós temos 12.062.995. A função 4, administração, 61.046.000. A função 6, segurança pública, 5.875.000. Relações exteriores, 3.000. Assistência social, 26.988.154,60. Previdência social, 18.381.000. Saúde, 156.983.535,35. Trabalho, 305.000. Educação, 110.836.309,10. Cultura, 982.000. Urbanismo, 43.265.000. Habitação, 774.600. Saneamento, 3.330.000. Gestão ambiental, 25.582.000. Ciência e tecnologia, 10.000. Agricultura, 3.414.000. Comércio e serviços, 2.690.000. Transporte, 7.096.000. Desporto e lazer, 1.955.000. Encargos especiais, 6.297.500. E as reservas, um total de 12.123.000. Totalizando aí 500 milhões no nosso orçamento. Além de toda essa estrutura, nós ainda temos que estar fazendo o nosso orçamento definindo aí o atingimento dos limites constitucionais. Então, nós temos que ter a preocupação de, quando da elaboração da proposta orçamentária, nós possibilitarmos o atingimento de todos os índices, de educação, de saúde, de pessoal. Então, todo esse trabalho também é feito na elaboração da lei orçamentária, e nós apresentamos, junto da proposta da lei orçamentária,
os quadros gerenciais que demonstram aí como foi feita essa previsão em comparação ao atingimento dos índices da proposta orçamentária. Nós temos a primeira situação, que é a parte do atingimento das despesas com educação. Então, essa despesa com educação, ela tem a base de cálculo, as receitas de impostos e transferências de impostos. Então, nós temos uma previsão de 224.890.000 com relação à previsão dessa receita de impostos, a arrecadação dessa receita de impostos e transferências dentro do nosso orçamento. Além disso, nós temos um total de previsão de 58 milhões de arrecadação para o Fundeb, tá? Uma dedução aí de 30.808.000. Temos também uma complementação de 800 mil reais do VAF, uma transferência de recursos do FNDE em 10.051.000, e em total das receitas de vinculação à educação, 68.851.000. Tá? Esse é o quadro, então, que vai servir de base para a gente fazer o nosso percentual de gastos com educação. Então, baseado nessa receita, nós projetamos a despesa da seguinte maneira no nosso orçamento com relação às despesas de educação. Nós temos aí para o ensino fundamental uma previsão de recursos de impostos e transferência de impostos de 29.907.710,80. Nós temos aí na parte de alimentação 4 milhões de previsão. Na educação infantil 802.000, perfazendo aí um total geral de 34.709.710,80. Além, considerando os 58 milhões de despesas previstas do Fundeb, então nós temos aí uma apuração mínima de 92.709.710,80. Deduzindo as perdas e os ganhos do recurso do Fundeb, que são as deduções do Fundeb, que totalizaram 27.192.000, nós teríamos aí um total de despesas com gastos na educação, registrados com gastos na educação, de 65.517.710,80. Baseado numa receita de imposto de 224.890, nós temos um percentual de 29,13% previsto com gastos da educação no orçamento. Então, a legislação nos obriga a gastar no mínimo 25%, e nós temos aí uma previsão de 29,13%. Então, isso está querendo dizer, se nós executarmos todo o nosso orçamento de acordo com o que foi previsto na educação, nós atingiríamos aí um percentual de 29,13% de gasto com educação. Além disso, nós temos também o percentual com relação à lei do Fundeb. Essa lei diz que, no mínimo, 70% das despesas tem que ser gasta com a remuneração do magistério, de profissionais do magistério. Então, nós temos aí um total de 58 milhões, que é a previsão de arrecadação do Fundeb, e um total previsto de 47.407.609,92, com relação às despesas de profissionais do magistério, fazendo aí um percentual de 81,74%. Então, o nosso orçamento também já vai nos possibilitar, se ele for executado da maneira que está previsto, o atingimento aí do mínimo do 70% com relação ao Fundeb. O outro índice, também muito importante, é o índice de gastos com saúde. Também a base de cálculo é a receita de impostos e transferência de impostos, que ficou fechada em 224.890. Nós temos uma previsão de 33.733.500 dentro do nosso orçamento. Isso dá um percentual de 25,43%. Então, a legislação nos obriga a gastar no mínimo 15%. Então, nós temos uma previsão aí de 25,43%, também acima do limite constitucional e também possibilitando aí que a gente consiga realizar e atingir esse percentual definido pela legislação. E o último quadro, também muito importante, para a gente estar encerrando aí a nossa audiência, é o quadro das despesas de pessoal. Nós temos aí
um percentual mínimo de 54% para o Executivo e 6% para o Legislativo. De acordo com a nossa previsão de despesas do nosso orçamento, nós temos uma previsão de 30,61 para o Executivo e 3,71 para o Legislativo. Então, quer dizer, a nossa previsão também ficou dentro dos limites definidos pela legislação. O que a gente tinha para apresentar para vocês com relação às peças de planejamento foi apresentado agora na audiência. A gente sabe que é uma matéria muito extensa, são muitos números, às vezes cansativa, porque a gente está falando o tempo todo de valores e percentuais de atingimento, mas o que a gente deixa para vocês aqui, que é um trabalho sério, que é feito pela Secretaria de Fazenda, é um trabalho que é de projeção de valores, a gente procura sempre estar fazendo o orçamento dentro da realidade de arrecadação do município e também dentro do plano de governo do prefeito. Então, por isso que, às vezes, em algum momento, são necessárias algumas alterações, então a gente faz realmente essas alterações até no decorrer da execução do orçamento, porque o cenário econômico muda, às vezes as prioridades da administração mudam, então é comum que essas alterações aconteçam e a gente procura, no momento da elaboração das peças orçamentárias, estar fazendo as reuniões, tá interagindo com toda a equipe para poder que a gente consiga colocar dentro desse orçamento de uma maneira que atinja, pelo menos, as expectativas de todos os secretários e da administração. Tá? Então, qualquer dúvida que tiver, nós estamos à disposição lá para poder estar esclarecendo também fora da audiência pública. A Câmara já publicou essa matéria já lá, então essa matéria já está disponível também para vocês lá no site. Então, eu vou estar abrindo aqui agora, Jefinho, para perguntas, para a gente esclarecer, não sei se teve alguma pergunta que foi feita pela internet, e abrir perguntas aqui para vocês também, tá? E a gente está à disposição aí para poder responder. Alguém aqui tem alguma dúvida para fazer pergunta aí para o Pierre aqui? Tem, Zacarias? Carlinhos? Quero fazer constar também a presença do Carlinhos, chegou depois, Cristiane. Presidente, só mesmo cumprimentar os amigos vereadores, agradecer ao Ivan e ao Pierre, trazer de público que a Secretaria de Fazenda vem desempenhando um trabalho, né, dentro da municipalidade, realmente com excelência. Acho que quando a gente se dispõe a estar aqui nessa audiência, né, é realmente para poder esclarecer a todos que nos ouvem, né, a prefeitura, a municipalidade, ela é o carro-chefe, e a gente tem aí esse compromisso, a gente tem o comprometimento, né, não só de administrar, como talvez muitas pessoas possam pensar que o prefeito está sentado numa cadeira, tanto quanto o legislativo aqui, e a gente toca, assim, a moda Bangu, né, popularmente falando, mas a gente tem esse compromisso, a gente tem esse comprometimento, e a gente vem aqui, muito interessante, a todos que nos ouvem, é o orçamento, né, é aquilo que realmente eu acho interessante colocar isso, porque quando se fala, talvez quem nos ouve pode talvez até acreditar que tudo esteja absolutamente fechado. A gente orça, não é isso, Pierre? E aí, assim, as coisas estão ao longo de todo o período, né, da gestão, sujeitas, sim, a suplementações, caso necessário seja, mas, assim, tudo é feito com muita transparência, com embasamento legal. E, assim, eu consegui entender aqui, Pierre foi dissipando aí, né, os eixos, os equipamentos, os valores destinados, e assim, quanto a mim, nenhuma pergunta, né, mas a gente fica satisfeito realmente em acompanhar, entendendo o destino de cada valor. Nós temos um orçamento bruto, não é isso? Né, mas a gente vai detalhando, a gente vai esmiuçando, para que a gente possa realmente trabalhar livremente aí durante toda a gestão. Quero só agradecer a todos, agradecer o presidente da comissão, agradecer à Secretaria de Fazenda pelo excelente trabalho. Boa tarde a todos. A gente está aqui cumprindo, né, o Zacarias, nossa função, né, de estar atentos a cada ação, a cada número, né, como o Pierre ressaltou, são muitos números, mas são números importantes que a gente tem que estar aqui atentos, porque são aí longos anos que vão estar, né,
em função ao nosso município, a qual nós, vereadores, estamos na ponta, estamos lá nas ruas e estamos aí cada vez mais sendo questionados, né? Porque hoje a população não é mais uma população que antigamente nem sabia do que acontecia, e hoje não, hoje a gente sabe, que a população sabe. Uma das coisas, eu pedi para falar, porque uma das coisas que eu fui muito cobrada da proteção animal que tem na nossa cidade é se entrou algum número para valor para proteção de defesa animal. E eu venho desde o ano passado, né, conversando até com o Pierre e pedindo que colocasse, porque é algo de muita importância. A gente sabe que tem doenças que podem ser evitadas com essa disponibilidade de dinheiro voltado para esse recurso, voltado para esse problema que a gente enfrenta na nossa cidade. E hoje, acompanhando aqui, eu vejo que entrou, né, a proteção, uma verba para proteção e defesa dos direitos dos animais, como também de idoso, como também de música, inclusão social, que é algo que vem sendo batalhado muito, né, em todo o cotidiano, né? Então, assim, segurança pública, a gente olhando cada ponto aqui, cada valor que vai ser destinado. Então, a gente vê que o governo está, sim, tentando resolver várias questões que, de repente, estava aí deixado um pouco de lado, e hoje eu vejo que está sendo olhado e está sendo resolvido. Então, isso aqui, para mim, é uma vitória, porque foi uma busca que eu busquei com o Executivo, né? Então, para mim, é uma vitória, não só para mim, claro, mas para todas aquelas pessoas que lutam há muitos anos para que isso acontecesse. Eu posso estar enganado, você pode me corrigir, mas eu acredito que é a primeira vez que isso entra, né? Então, aí, é a primeira vez que entra um recurso destinado à proteção de defesa dos direitos dos animais. Então, é uma grande conquista. Então, né, a nossa Câmara Municipal está, sim, sendo uma Câmara bem diferenciada, né, do que a gente conhecia há anos passados, e que está dando resultado para a população. Então, assim, nosso trabalho aqui, bem feito, a gente acompanhando, a gente lutando junto com o Executivo, é a sociedade que ganha, né? Então, quero parabenizar o governo por ter entrado, e não só isso, como eu citei outras coisas aqui, e que é muita importância. Pierre, eu te agradeço aí, né? E por hoje só. Só complementando, a gente conversou algumas vezes antes da elaboração da proposta, a vereadora esteve lá, conversou com a gente na Secretaria de Fazenda, e realmente, no ano passado, já tinha feito essa solicitação, a gente não conseguiu, porque a gente deixou por conta da Secretaria de Saúde incluir, acabou ficando de fora. Então, esse ano, quando você voltou questionando isso, nós tomamos esse cuidado de estar fazendo lá, na hora da elaboração, incluir, mesmo que seja um valor pequeno nesse momento, mas é uma coisa nova, a gente não sabe mensurar ainda com o que vai ser investido, e existe, já estando a ação dentro do orçamento, aí a gente já tem a possibilidade, precisou fazer algum aumento de valores, a gente tem essa possibilidade. Então, a partir desse orçamento, eu acredito que a gente vai manter essa ação em todos os demais orçamentos, tá? Então, a ideia é essa, a gente está sempre ali à disposição, como a vereadora Cristiane foi lá e pediu, a gente está aberto aos demais vereadores, sempre na elaboração da proposta orçamentária, a gente está ali para poder ouvir, e sempre que possível, a gente vai estar incluindo essas ações, que sempre é pedido do prefeito, para que a gente atenda a necessidade da população, que a gente sabe que vocês, vereadores, estão ali na linha de frente, estão recebendo todo o retorno dos munícipes, então é importante, quando vem uma solicitação de um vereador, a gente sabe que é importante, porque foi uma demanda, é vocês que são cobrados também junto com o prefeito, então a gente procura sempre
que possível atender isso. Eu quero dizer somente um agradecimento aos vereadores, ao Adenilson, pela fala sobre a Secretaria de Fazenda, a Cristiane, os demais vereadores que estão aqui presentes, são muito presentes na prefeitura. De vez em quando passa na minha sala, o Zoreiro não foi ainda, o Jefinho vai pouco, o também vai pouco, o Carlinho vai sempre lá. Nós estamos às ordens, agradecemos vocês pela acolhida. E elaborar um orçamento e um plano plurianual de investimento é muito difícil. Tem que levar muito a sério, porque se você for imaginar, vou fazer um orçamento bem, com valores elevados. Você pode levar o município a uma dívida imensa, que você tendo saldo orçamentário, você quer comprar e empenhar, e depois você não tem dinheiro para pagar, entendendo? Então, esse ano, nós já tivemos uma queda de receita bem acentuada, tivemos perda no ICMS, o ROI já começou a diminuir um pouco, então a gente tem que estar com bastante cautela, por isso que sofre, às vezes, as alterações no PPA, que é de 4 anos futuro, né? Você fazer um orçamento para um ano é difícil. Agora, fazer um planejamento para 4 anos, você tem que estar sempre atualizando, ou aumentando ou diminuindo, né, valores, porque nós não sabemos como vai fechar o final do ano. E nós não sabemos o ano que vem, porque muda, o governo muda, a gente não sabe como vai ser a economia, né? Se vai ser aquecida, se não vai ser aquecida. Então, o município tem que ter muita cautela com as finanças, para não passar com excesso de dívida, né? Pode ter conta reprovada, isso tudo. Eu só tenho a agradecer a vocês. Vocês sempre acolhem a gente com muito carinho aqui. E estamos às horas na prefeitura. É um prazer quando vejo vocês na prefeitura. Tá? Se puder ajudar, não podemos ajudar muito, mas o que puder, a gente está aí para ajudar. Em nome do prefeito, agradecemos isso. Tá? Obrigado a vocês. Quero agradecer mais uma vez a presença do Ivan, de todos que participaram aqui, vereadores, nosso jurídico, Agreci, Mazin, e a equipe aí de transmissão. Boa tarde a todos e fique com Deus.